A história do suicídio do meu pai é um exemplo claríssimo, para mim, deste conceito do Schneidman. O suicida não quer matar sua vida, mas quer matar sua dor. E para falar um pouquinho da história do meu pai, do suicídio do meu pai, eu preciso contextualizar um pouco. Então agora vai muito mais numa linha testemunhal, né? Meu pai era militar, nós tínhamos 2 revólveres em casa, porque ele era militar, da Polícia Militar de São Paulo, músico da banda da Polícia Militar de São Paulo. Um homem muito sensível, saxofonista, enfim. Mas milico, né? Um dia, ele dá um beijo na boca da minha mãe para ir para o quartel e se joga debaixo de um caminhão. E isto não faz o menor sentido para mim. Porque ele tinha 2 revólveres, era mais fácil pegar um revólver e dar um pipoco no meio da cabeça. Se jogar debaixo de um caminhão não fazia o menor sentido para mim. E o suicídio dele soou para mim como abandono. E eu, com o tempo, fui me dando conta de que foi tomando meu coração um sentimento de ódio dele. Faço um parênteses. No luto, não vem só tristeza. No luto, quando você perde alguém que você ama, vem outras emoções. Além da tristeza, vem a raiva, por exemplo, né? E em mim, a raiva virou ódio, porque eu me senti abandonado por ele. Fui para terapia, foram 30 anos de terapia, 30 anos deitando uma vez por semana no divã, para elaborar o estrago emocional que o suicídio dele fez na minha vida. E para elaborar este ódio, né? Eu costumo dizer, né? Se já é complicado você sentir ódio de um pai que está vivo, vocês imaginem sentir ódio de um pai que está morto e que não dá para abraçar, que não dá para beijar, que não dá para dizer, eu te perdoo, né? Bom, um dia numa sessão o meu terapeuta falou assim para mim, Lício, você conhece a história do seu pai? Eu falei, eu sei que meu pai é filho adotivo. Aí ele fala para mim, cara, tenta levantar a história do suicídio do seu pai, porque talvez haja nela alguma coisa que nos ajude a entender o que aconteceu. Eu fui procurar minha avó, mãe do meu pai, né, mãe adotiva, a mulher que adotou meu pai, para tentar levantar a história. E aí ela me conta uma parte da história do meu pai que eu não sabia. Meu pai nasceu em 1926, numa cidadezinha do interior da Paraíba, chamada Catolé do Rocha, filho de uma família sertaneja muito pobre. Em 1932, houve uma grande seca, aliás, a maior seca do Nordeste no século passado. E a família do meu pai é uma das famílias flageladas pela seca de 32. Começa um grande movimento migratório, as famílias flageladas perdem tudo nos sítios e começa um grande movimento migratório para as cidades, as pessoas fugindo da fome e da seca. A família do meu pai, a família biológica do meu pai é uma dessas famílias, e naquela época havia no Nordeste a figura do caixeiro viajante. O caixeiro viajante é um pequeno comerciante que tem um caminhãozinho ou uma carroça e comercializava seus produtos. Na estrada, indo do sítio, fugindo da fome, indo para a cidade, a minha avó biológica vê vindo na estrada, em sentido contrário, o caminhãozinho do caixeiro viajante. Ela vai para o meio da estrada e grita, para, para! Ele encosta e ela diz para ele, moço, pelo amor de Deus, me dê comida para mim e para meus bichinhos, porque nós estamos morrendo de fome. Ele vira para ela e diz, eu tenho o que você quer e você tem o que eu quero. A minha avó biológica começa a chorar desesperada e diz, moço, nós estamos morrendo de fome, eu não tenho dinheiro. Ele diz, não, a senhora não entendeu.
Dinheiro eu tenho, porque sou um homem rico, mas sou estéril, não posso ter filhos. E a senhora tem 6. Me dê um dos seus filhos e eu lhe dou 20 quilos de comida. Sabem qual foi a resposta da minha avó, gente? Pode escolher. Ele virou e disse: eu quero aquele ali. Aí ela diz: ele? Eu não posso lhe dar, não. É o mais velho. Me ajuda a cuidar dos irmãos. E aí ela faz este gesto. Leva esse. É o caçula. Esse menino era meu pai. Ele tinha 6 anos de idade. E a última imagem que meu pai guardou da família biológica dele foi essa. Ele entrando na boleia, como a gente diz lá no Nordeste, né, na boleia de um caminhãozinho de um homem que ele nunca viu. Vocês conseguem imaginar o desespero dessa criança? Aos 6 anos de idade, sendo violentamente separado da família, entrando num carro de um homem que ele nunca tinha visto, que ia levar para um lugar que ele não tinha a menor ideia de onde seria. Muito bem. Meu pai começa a chorar desesperado, dando tchau para a mãe e para os irmãos, trocado por 20 quilos de comida. A mãe e os irmãos chorando desesperados, dando tchau para ele. E ele nunca mais os viu novamente. Esse caixeiro viajante, que é o avô que eu amei, conheci, enfim, levou meu pai para Natal, no Rio Grande do Norte, conseguiu naquela época registrar como filho legítimo. Era um homem rico. No Nordeste, homens ricos podiam tudo naquela época. Ele conseguiu registrar como filho legítimo, deu tudo para o meu pai, gente. Deu amor, deu carinho, deu afeto, deu tudo, estudo, grana. Mas a dor do abandono nunca mais largou a alma do meu pai. Ele começa a beber compulsivamente aos 25 anos de idade. O alcoolismo o levou a uma depressão. Você está vendo? Ele tinha uma dor de alma. Ele tentou afogar essa dor de alma com o alcoolismo levou à depressão, que o levou ao suicídio. Então, por isso que eu gosto de contar a história dele, porque são vários fatores que interagem. E ao me contar essa história, a minha avó que eu conheci, né, me deu a chave para eu entender o suicídio do meu pai. No caso do meu pai, ele só tinha um jeito de tirar a vida dele. Era se jogando debaixo de um outro caminhão, porque ele tinha sido abandonado lá naquele caminhãozinho de 1932. Por isso que eu digo que a história do suicídio do meu pai é um exemplo claro do conceito do Schneidman. O suicida não quer matar a sua vida. Ele quer matar a sua dor. No caso do meu pai, o abandono. Ele teve dor e abandono. Ele só pôde dar para mim e para minha mãe dor e abandono. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Não é? E eu sempre gosto de dizer, né, eu gosto de resgatar a memória da minha avó, porque assim, parece que essa mulher é uma mulher muito cruel, né? Trocar os filhos por um filho por 20 quilos de comida, não é não, era uma situação desesperadora, era uma situação de fome. Dar aquele filho mais novo, e provavelmente o primeiro a morrer de fome, foi a estratégia que aquela mãe, naquela situação de desespero, encontrou para salvar a vida dele. Pegar 20 quilos de comida, alimentar a ela e os outros filhos mais fortes, que teriam não sei quantos dias de caminhada até a cidade, foi a estratégia que aquela mãe, naquela situação de desespero, achou para salvar a vida inteira dela e dos filhos dela. Mas meu pai, infelizmente, não teve tempo de elaborar. Ele ficou somente com a dor do abandono.